Fala pessoal, beleza? Matias falando aqui. Esse tema de hoje é bem interessante, separei para vocês pra gente falar sobre a parábola do filho pródigo. Se você descobrir alguma coisa que você não sabia, vamos combinar aqui. Já toca lá no like, já compartilha com seus amigos que deve valer o seu joinha, hein? Eu me baseei em Lucas capítulo 15, também com a ajuda de alguns sermões do pastor Rodrigo Silva, também desse livro bacana aqui, ó, que é o Deus Pródigo, que é bem interessante, traz alguns conceitos novos sobre a parábola. E eu queria trazer para vocês Lucas 15, verso 11. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Pouco dia depois, juntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para a região longínqua, e ali dissipou sua herança nas devassos. Gastou tudo. 2,000 years later. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. A primeira coisa que a parábola começa dizendo é: disse ainda. Por que disse ainda? Então quer dizer que ele disse alguma coisa antes. Então, para você entender exatamente o que acontece, os bastidores dessa parábola, onde Jesus estava contando, quem eram as pessoas que estavam ouvindo, você precisa entender um pouquinho antes. A história aqui ela começa no primeiro verso do capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. E aí começa a história da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. Então aqui esse comecinho é interessante a gente perceber onde que as pessoas comiam, né? Onde que esses fariseus estavam? Eles estavam junto de Jesus, desses pecadores? Não, eles estavam do lado de fora, porque eu quero te mostrar uma curiosidade sobre os tempos bíblicos. Então se você colocar assim, ó, refeição, tempos bíblicos no Google, bota aqui, ó, imagens. Você vai começar a encontrar uma série de imagens interessantes. Refeição, tempos bíblicos, ó, como eles sentavam à mesa, tá vendo? Eles geralmente sentavam assim, olha como que eram as casas. Eles ficavam não apenas dentro das casas, mas eles, como era muito quente naquela região do Oriente Médio, eles comiam em cima das casas. E até tem um verso em Deuteronômio que fala, né, que era para colocar parapeito nas casas, porque senão se alguém caísse você ia ser culpado. É justamente por isso, porque eles faziam as suas refeições na parte de cima da casa. Então, isso nos mostra que provavelmente os fariseus, esses doutores da lei, eles estavam passando pela rua e eles viram Jesus sentado lá. E aí Jesus, então, provavelmente desceu nessa escada aqui, né? Ele desceu de lá para poder conversar com os fariseus. E aí que vem o verso 3. Contou-lhes, então, esta parábola. Isso aqui, até o final do capítulo, é uma parábola apenas, só que ela é dividida em 3 partes. Os títulos que aparecem aqui na nossa Bíblia, né? O filho pródigo, esses títulos, eles foram acrescentados depois. Eles não estavam no original bíblico. Talvez foi uma história só, completa, que Jesus explicou uma coisa, explicou outra, e depois ele explicou a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Um filho que pede a herança com o pai vivo é uma afronta gigante. É a mesma coisa que ele estivesse falando que ele queria que o pai dele morresse. E o pai, o que ele faz? Naturalmente, ele deveria ter deserdado esse filho, falado assim: olha, você sai daqui, você não é bem-vindo mais aqui. Era uma sociedade absolutamente patriarcal. O pai mesmo assim pegou e dividiu os bens entre eles. Ou seja, não foi só o filho mais novo. Outro fator é que o filho mais novo, o filho mais velho, poderia ter falado alguma coisa, poderia ter brigado com ele, e ele simplesmente se cala e a coisa acontece. Aí realmente a história se desenrola, o filho sai. Quando o filho decide voltar, aí ele pensa, né, vou voltar, vou dizer que eu posso ser um dos trabalhadores do meu pai. No verso 20, fala assim, ó: partiu então, foi ao encontro do seu pai. Ele ainda estava ao longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. Isso aqui que tá a maior beleza da salvação aqui. Por quê? Porque um senhor de idade nessa época de Cristo, ele não corria. Era um desrespeito, era uma vergonha, na verdade. E aqui ele correu, porque ele sabia também de uma outra coisa. Os servos ali que trabalhavam com ele, provavelmente teriam pegado esse menino e dado uma porrada nele, entendeu? Porque era essa a reação natural a ser feita. Eles teriam brigado com ele, apedrejado, quem sabe. Então o pai decidiu ir ao encontro do filho, porque talvez ele nem conseguisse chegar até a casa, sabe? Quando ele chega perto do filho, ele se lança sobre o filho, ou seja, ele dá um abraço no filho. E além disso, ele dá um beijo. Provavelmente, né, lança ele ao pescoço, dá um beijo no rosto, aqui na bochecha, enche o menino de beijo. Tem um outro significado aqui. O beijo, quando você dá no rosto, era que você considerava a outra pessoa igual a si. Ou então você beijava os pés, né, e você se prostrava para
para dizer que a outra pessoa era superior a você. Então, primeira coisa, ele vai ao encontro do filho, então ele toma a vergonha que era do filho para ele beija o filho, então ele faz do filho uma pessoa igual a ele. E tem mais um detalhe, traga a melhor túnica e revestiu com ela. Ou seja, ele ainda cobre o filho e ainda lhe dá uma autoridade, né? Que é o anel, etc. Olha que beleza, né? A gente vê aqui a graça sendo pintada, sendo apresentada dessa forma. Que Jesus desce, toma a nossa vergonha, se faz um de nós e ainda nos dá autoridade. O que significa o segundo filho não entrar na festa? Aí é uma rejeição isso daqui. O pai, extremamente bravo, poderia ter feito alguma coisa com ele, etc. Mas ele teve misericórdia desse filho também. E ele sai, né? Aqui o verso fala, ó. Ele então ficou com muita raiva e não queria entrar. Verso 28. Seu pai saiu para suplicar-lhe. O pai sai em direção ao segundo filho, que também tinha desrespeitado o seu pai por não ter entrado na festa que seu pai estava dando. E aí ele começou a falar assim, né, pro pai. Há tantos anos que eu te sirvo, não tem um pai, um senhor, não tem nada aqui antes. É como se fosse assim, ó, escuta aqui. Também foi uma afronta para ele, né? Outra coisa interessante aqui, quando o pai restitui o filho mais novo, significa que ele volta a ser herdeiro do pai e o pai teria que devolver de novo as duas partes para os filhos, né? Só que agora com uma riqueza menor. Em outras palavras, o filho mais velho, ele fala assim, você deveria ter me consultado, deveria ter falado comigo sobre isso. Mas o pai foi misericordioso e falou assim, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é teu é meu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos. Então a resposta do pai é que não houvesse mais essa desavença, essa briga, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Porque na comunidade dele ele era considerado morto mesmo, entendeu? Estava perdido e foi reencontrado. Então, moral da história, o perdido, né, o que são os publicanos, os pecadores, as prostitutas, que são essas pessoas que pecam deliberadamente, digamos assim, que rejeitam o seu pai, sabem que estão perdidos, reconhecem isso e voltam. E nós temos um segundo grupo, que são os fariseus, os escribas, os doutores da lei, são as pessoas que são apegadas às regras e elas consideram a justiça própria, né? Você vê aqui, ó, há tantos anos eu te sirvo, jamais transgredi. Então onde está a justiça aí? Ele faz tudo o que ele quer e eu que eu estou sendo o certo, você não me ama? Mas Jesus também oferece aqui a essas pessoas a reconciliação e ele fala assim, vem também, né? Filho, você sempre está comigo, tudo que é teu é meu. Parece que a parábola termina aqui sem um fechamento, né? Ele fala para um grupo, fala para o outro, mas o que Jesus quer realmente aqui é que não tem essa divisão mais entre eles e nós, mas que o reino de Deus, ele chegou para todos, para aqueles que sabem que estão perdidos e para aqueles que não sabem que estão perdidos. E a graça e a misericórdia de Deus, ela é com todos. Então, tanto aquele que pecou deliberadamente, rejeitou seu pai, quanto aquele que quis seguir todas as leis, todas as regras, sempre tudo certinho e também peca porque acha que é sua própria justiça que deve ser considerada, não a justiça do Pai. Lembra que como começa, né? Jesus estava ceando com todos em cima da casa e Jesus desce. E a parábola termina justamente falando isso, que o filho não entraria na festa. Ou seja, Jesus estava falando para aqueles fariseus, venham comer conosco, venham entrar, venham se regozijar, porque a salvação chegou para vocês, que é como se a decisão fosse deles a partir daquele momento. Então, se a gente for pensar para nós, hoje, a decisão é nossa. Se a gente vai entrar na festa do nosso Pai, vai aceitar aqueles que deliberadamente pecam, a gente vai aceitar essas pessoas, a gente vai engolir nosso orgulho, ou então, se a gente for uma daquelas pessoas que está nessa condição de pecado, nós vamos aceitar esses que dizem que fazem tudo certo, nós vamos aceitar esses que seguem todas as leis e que muitas vezes rejeitam a nós, porque nós somos pecadores, deliberadamente pecadores. Então, nessas duas posições você pode se encaixar, mas a mensagem principal disso daqui é que Jesus aceita todos nós, tanto pecadores deliberadamente, quanto aqueles que querem fazer tudo certo e também acham que são melhores do que os outros, né? Espero que seja legal aí, que vocês tenham curtido esse vídeo. Um abraço. Aqui é o Saiba Mais, o seu jeito de estudar a Bíblia. Esse é o meu jeito de estudar a Bíblia. Qual que é o seu jeito? Conta pra gente aí nos comentários. Falou, até o próximo vídeo. Oi gente, que bom que você chegou até aqui. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia, é só clicar nos cards que estão aqui do lado. E se você quiser receber mais materiais, é só deixar o seu e-mail no link da descrição. Até o próximo vídeo.